Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar sobre assuntos de interesse de mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filha na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é os maiores desafios das mães atípicas na visão do psiquiatra infantil. Muito feliz em começar esse quadro, onde a gente vai conversar sobre temas importantes, temas que informam, temas que ajudam vocês a lidar melhor com seus filhos, a entender um pouquinho mais sobre os seus filhos e sobre as questões dessa parte da psiquiatria, Então a gente vai falar muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre muitas vezes de diagnóstico, formas de lidar, formas de transformar alguns desafios, que eles fiquem um pouquinho mais fáceis. O nosso combinado serão 2 episódios por semana, nas terças e quintas-feiras, às 8 da manhã, religiosamente, para você assistir enquanto estiver na sala de espera, que eu sei que é um momento bem chato e muitas vezes sem muito o que fazer. Então ele vai ser um conteúdo para você ter ali um momentinho para você poder assistir. Então hoje a gente vai conversar sobre os desafios que eu percebo no consultório, das mães atípicas. Meu papel como psiquiatra infantil, ele passa sobre o tratamento da criança, mas o acolhimento das mães é algo muito importante. A grande maioria das mães que chegam ao consultório tem diversas demandas, E na maternidade atípica a gente percebe que as demandas não são somente as demandas da maternidade. A gente está falando aí de uma maternidade atípica, Não é à toa. Então as mães atípicas são aquelas que têm filhos que sofrem com alguma doença rara, alguma doença crônica, transtornos do neurodesenvolvimento, alguma deficiência física, que necessitam de mais cuidados ou de emprego de mais energia, de necessidades um pouquinho diferentes das crianças típicas. Então essas são mães que, em geral, vão participar, talvez, de uma forma mais ativa no desenvolvimento dessas crianças. Seja para que elas se desenvolvam mais, seja porque eu tenho uma necessidade de suporte mais importante. Então, assim, uma criança que tem dificuldade de fazer atividades de dia a dia, principalmente ligados à faixa etária dela, então crianças que não conseguem fazer as atividades que crianças da mesma idade conseguem, e por isso vão requerer um pouco mais de ajuda, se não, o suporte intensivo mesmo dos pais, da mãe, do cuidador. Então essas mães, em geral, elas têm as mesmas dificuldades da maternidade típica associado a um a mais, E esse a mais, em geral, cansa, É o a mais que ninguém vê. As mães atípicas recebem, muitos, digamos, títulos de guerreiras, de mulheres muito fortes, e que de fato são, mas por muitas vezes não consegue se enxergar o peso que isso carrega, Então são esses tipos de dores que eu enxergo no consultório, que as mães trazem muitas vezes, nem de forma direta, mas a gente consegue perceber, através da conversa, das demandas, da dificuldade, que elas têm, muitas vezes até de falar sobre isso, porque não é falado, Então existe uma certa invisibilidade, então isso é algo que também, a gente consegue perceber. A conclusão, de tanto do início desse perfil, quanto, de falar sobre isso, vem dessa necessidade gigante, Então não é uma, nem duas, nem 3 mães, A grande maioria das crianças atípicas que eu atendo possuem mães atípicas com dificuldades, com necessidades, Com dores muito importantes. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, Quero que vocês também deixem ali nos comentários alguma dor que eu não falei ou alguma outra dificuldade que vocês acham que faz sentido, até para que outras mães, para que a gente consiga conectar mães atípicas, para que essa comunidade seja cada vez mais forte. Eu compreendo a força, essa bandeira da neurotipicidade, ela tem sido levantada e eu particularmente fico muito feliz por conta disso. Dentro da psiquiatria a gente enfrenta um estigma muito grande, Dentro da psiquiatria infantil um pouco mais, acredito, Muitas mães têm receio de trazer os filhos, até mim, justamente por esse título, da psiquiatria, Psiquiatra é médico pra louco, psiquiatra só sabe dar remédio. Então esse é o tipo de estigma que a gente tenta quebrar aos pouquinhos. A gente vai percebendo que isso tá ficando melhor. A gente tá vendo uma geração aí com menos psicofobia, que é o preconceito acerca da saúde mental e dos tratamentos psiquiátricos. Então, com isso, dar uma visibilidade maior para a psiquiatria infantil também possibilita com que outras mães consigam trazer seus filhos, até mim ou até, enfim, os psiquiatras infantis que estão cada ano, sendo formados, e que bom que mais e mais pessoas têm gostado aí do tema, que eu particularmente sou apaixonada, mas é um mundo assim que realmente talvez não seja tão conhecido,
né, para as pessoas, como é para mim, e enfim, dentro das pessoas, né, que convivem ou que estudam a parte da psiquiatria. Bom, então vamos lá. Por que é importante falar dessas dificuldades, né? Por que é importante olhar para isso? Eu entendo que se a gente não entender o problema, se a gente não assumir o problema, a gente não consegue encontrar uma solução. Então essa é a primeira parte. Então se a gente entende que existe uma dificuldade, existe um problema, a gente precisa falar sobre ele para que a gente possa resolver. Então esse é o ponto número 1, assim, da importância ou da necessidade, talvez, de vídeos, né, de conteúdos como esse, de que vocês possam falar, de que vocês sejam ouvidas, para que a gente consiga chegar, né, numa resolução, enfim. Então, assim, uma das principais, eu acho, né, se fosse por aí numa sequência, talvez fosse a número 1, a questão da falta de acolhimento. E a falta de acolhimento não só por parte da sociedade, a gente tá falando de uma falta de acolhimento dentro de casa, né, dentro da família estendida, né, dentro de casa, então, a família ali é mãe, filho, ou pai, irmãos, né, da criança, e a família estendida, então, avós, tios, tias, primos. Então, existe uma dificuldade, uma falta de acolhimento nesse sentido. Várias famílias têm, né, uma rede de apoio muito grande, muito forte, eu acho muito bonito, inclusive, mas não é a maior parte das pessoas que a gente vê, né? Atendo muitas mães onde os pais não acreditam ou não concordam com o diagnóstico, acham que a criança não precisa de ajuda, a criança não precisa de médico, não precisa de terapia. Então isso acaba invisibilizando, né, tanto essa criança quanto essa mãe que está buscando ajuda. Então dentro de casa existe essa falta de acolhimento. A gente tá falando daquele tio, daquela tia que não convive com a criança, assim como os pais, assim como a mãe principalmente, mas que tem aquela fala de, essa criança não tem nada, para de inventar coisa da sua cabeça, a criança é assim mesmo, mas não percebe, né, não vivencia aquela dificuldade, né, que o pai e a mãe estão vivenciando dentro de casa. Além disso, a falta de acolhimento, ela extrapola essa questão familiar, né, então a gente vê socialmente uma falta de acolhimento, né. Muitas de vocês já devem ter passado por situações onde o filho ou a filha tiveram uma crise de desregulação na rua, no shopping, numa praça, e aquilo é visto com maus olhos, né? Olhares, assim, preconceituosos. Às vezes a criança identificada, né? Ok, talvez a visão é um pouquinho diferente, mas a criança que não está identificada, né? Aquilo é visto talvez como uma falta de educação, como uma criança birrenta. Então, e não sei, né? Muito recente eu atendi uma paciente adulta e comentou, né, sobre essa questão de maternidade atípica. Ela não é uma mãe atípica, mas que ela tinha visto, ela estava andando na rua, viu uma criança, né, chorando e gritando, uma mãe com um semblante muito triste, muito desesperado, e ela falou que olhou e deu um sorriso para essa mãe, né? E eu falei pra ela, olha, seu sorriso pode ter sido a força que ela precisava para conseguir tirar, né, o filho dali, conseguir acalmar a criança, conseguir ficar um pouquinho mais fácil, né, desse manejo que a gente sabe que nem sempre não, a maioria das vezes é difícil. Então, essa paciente me falou isso, então enxerguei, né, talvez uma questão muito de mulher, né, de mulher para mulher, de maternidade, né, uma ajuda, uma empatia, né, dela por essa mãe que estava passando por essa dificuldade. Então essa questão do acolhimento por parte da sociedade, a gente sabe que é bastante falha ainda. Eu até fiz uma postagem sobre uma lei, né, que foi aprovada recentemente, sobre a semana da conscientização da maternidade atípica, que vai ser a primeira semana do mês de maio, e o objetivo é justamente esse, visibilizar essas dores, essas dificuldades das mães atípicas, e conversar sobre isso de forma mais aberta, para que o público consiga entender e entenda também como é possível ajudar, como é possível, de alguma forma, aliviar um pouquinho, né, o peso, né, que a maternidade atípica carrega. Então, o acolhimento, acho que é o ponto principal, assim, de queixa, enfim, e de incômodo, né, que as mães percebem. Um outro que, esse é bem complexo, que é a questão da dificuldade de acesso a serviços de qualidade de saúde. Então, assim, isso a gente sabe que é um problema do sistema, né? Eu atendo, né? Já atendi e atendo tanto em ambientes públicos quanto em ambientes particulares. E a gente consegue ver essa dificuldade de acesso, não só... E assim, não tô falando só do público, né? Durante o período da residência,
fiz a residência aqui no Rio de Janeiro, então a gente tinha a referência de atendimento, né, de crianças com transtorno de desenvolvimento, era aqui na faculdade, né, Federal do Rio de Janeiro, e a gente tinha uma fila de espera gigante, né, atendimentos onde tínhamos 3 a 4 profissionais para fazer esse primeiro atendimento das crianças, e isso era uma fila que nunca ia acabar, né, eu me recordo do número que existiam mais de 7 mil crianças na fila. Então, assim, a gente sabe que é uma demanda muito grande, a gente fazia o atendimento, né, conseguia fechar o diagnóstico e aí vinha pro segundo problema, para onde encaminhar essas crianças. Então, são crianças que, a partir do momento que a gente fecha o diagnóstico, são crianças que precisam das terapias. E onde é que a gente encaminha, né? A gente tem os CAPs, que estão super saturados também, então não dão vazão para essa quantidade de crianças. Não existiam, né, é para existir, mas enfim, não existiam centros especializados, né, para o apoio da criança autista, por exemplo, com terapias. Então a gente ficava de mãos atadas, né, muitos acabavam recorrendo para o particular, mas todo mundo sabe que é um tratamento que é super caro. Os convênios agora com essa questão dos cortes, né, então assim, algo que já era difícil tem ficado mais difícil ainda. Então isso é uma questão que deixa as mães muito angustiadas, né, e com toda razão, faz todo sentido. Principalmente porque elas percebem que a falta da terapia faz diferença na vida do filho dela, né? Então, assim, vocês percebem que quando seu filho fica sem terapia, o comportamento muda. Fica mais difícil de ajudar a estudar, fica mais difícil o comportamento dentro de casa, tem mais crises. Isso tem relação com a falta da terapia. Então, a gente sabe que existe um meio de melhorar, né, que é através da terapia, mas a gente não consegue ter acesso a isso. Então, isso angustia muito, né? Então, assim, vejo mães que a maioria delas corre atrás e coloca na fila do SUS e busca, deixa lá na fila dos convênios e tenta pagar particular, mas é algo que a gente tá vendo como um obstáculo muito grande e que com certeza a gente precisa melhorar isso como país, como sociedade, né? Porque a importância do estímulo dessas crianças é muito grande, né? Então essas crianças precisam ser estimuladas para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, mais autonomia, tenham melhores resultados na escola. Então essas crianças sem terapia, quanto mais tempo elas ficam sem terapia, mais prejudicadas elas vão ficar. Então a gente precisa, né, eu sei que existem movimentos enormes de mães buscando ajuda em relação a isso, e é isso que tem que ser feito, não existe outra maneira, né? Deveria ser mais fácil, ainda mais que a carga da maternidade atípica não é pequena, mas esse é mais um desafio aí que eu percebo e que as mães têm bastante queixa em relação a isso. A jornada, a tripla jornada, né? Se não quádrupla, quíntupla, enfim, né? Então são mães, mulheres, primeiramente, mulheres muito fortes, onde cuidam, né, de uma criança atípica, cuidam da casa, cuidam do casamento, muitas vezes trabalham fora, outras vezes trabalham, né, fazem os afazeres da casa, que já é um grande de um trabalho não remunerado. Mas e além dessa jornada, onde a mulher já costuma ter uma jornada, né, dupla ou tripla, ainda tem as terapias, né? As terapias, elas são regulares, né? A gente sabe que de uma forma geral, as crianças que fazem de forma regular, 1 a 2 vezes na semana, pegando em pelo menos 1, 2, às vezes até 3 horas, né, do dia daquela mulher que tem que levar o filho e tem que ficar esperando o filho. Então isso é algo que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda energia, né? Então são mães que acabam realmente estando mais tempo com os filhos dentro dessa necessidade, né? A gente vê muitas dificuldades em relação a isso, né? A questão do transporte, né? As crianças atípicas muitas vezes têm resistência, né? Têm dificuldade em suportar, né, as questões sensoriais, por exemplo, de andar de ônibus cheio, muito barulho, muita gente. Então, assim, olha a quantidade de pequenas coisinhas, né? Então, assim, a questão do gasto a mais, porque não tem como ir de transporte público, tem que ir com carro de aplicativo, tem que pedir para alguém levar, ou tem que esperar que alguém chegue para poder fazer esse transporte. Então, assim, tudo isso demanda muito. A organização, como organizar essa casa, como organizar a agenda, os horários dos outros familiares. E, às vezes, né, tem mães que têm, né, um filho atípico e um filho típico. Então, assim, como conciliar isso também, né? Porque as necessidades das crianças são diferentes, né? Como, de uma forma geral, não fazer com que uma criança se sinta menos amada ou talvez menos desejada que outra por conta disso. Então, acho que esses são pequenos detalhes que, né, as mães típicas e as outras pessoas, acho que as outras pessoas da própria família não conseguem enxergar, né? Que ela é uma dor quase que invisível, que talvez esteja somente lá dentro. E só quem perceba isso e consiga reconhecer é a própria mãe, né?
Então, essa questão da jornada gera muito cansaço, né? Então, essa é a maior queixa, provavelmente. Eu falei que todas são as maiores, porque de fato eu escuto muito isso, mas o cansaço, né? O cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço emocional, justamente por essa questão de despender energia, né? Despender muita energia para que isso seja, né? Para que isso seja feito, para que a criança faça suas terapias e vá à escola e vá para o seu esporte e brinque em casa e tenha, né, acesso a tudo isso. Então, não é incomum ao final da consulta, né, a mãe falar: posso marcar uma consulta para mim? E é importante que sim, né? A saúde mental, ela tem um papel muito importante. A gente precisa cuidar de quem cuida, né? Muitas vezes isso é negligenciado. Então eu gasto toda a minha energia pra cuidar do meu filho, mas não tem ninguém pra cuidar de mim. Eu não cuido de mim, né? Então, assim, muitas mães acabam desenvolvendo transtornos ansiosos, né? Então, assim, eu tô muito estressada, não consigo dormir, tô muito irritada, o que dificulta também lidar com as crianças. A irritabilidade, ela é um sinal muito claro de um transtorno ansioso. Então, muitas mães, né, acabam falando: doutor, eu tô perdendo a paciência muito fácil com meu filho. Ele faz uma coisa pequena, aquilo já me incomoda, eu grito, eu fico triste por conta disso, eu sinto culpa. E muitas vezes isso está associado com um transtorno ansioso, que tem que ser tratado, né, e que isso melhora. Então, muitas vezes tem a ver com essa dificuldade, né? Eu tenho tanta coisa pra fazer por ele que eu não consigo tirar um tempo pra ir ao médico, não consigo tirar 1 hora na semana pra fazer a minha terapia. Então, assim, isso é algo que eu sempre indico pras mães, né? Para as mães atípicas: façam terapia. A terapia faz parte do tratamento do seu filho, não só do seu filho. Porque a maternidade atípica, digamos que ela é muito nova, né? Esse termo é muito novo, na verdade. Ela sempre existiu, mas falar sobre isso é muito novo. Então você tem dificuldades que você não vai conseguir encontrar suporte, talvez, no mesmo lugar que uma mãe típica encontraria. Então a terapia tem muito disso, né? De te ajudar a buscar essas respostas, talvez que estejam em você, né? Eu tenho a impressão que as mães atípicas, elas são preparadas, elas vêm programadas de fábrica de uma maneira diferente. Porque elas fazem tanta coisa que não é possível, né? Muitas mães se perguntam, já ouvi isso em consultório: como é que eu aguento tudo isso? Eu respondo: eu não sei. Também não sei como você aguenta tudo isso, mas você tem feito um bom trabalho. Isso é o ponto, né? É de entender que você tá dando o seu melhor, você tá fazendo o que você precisa fazer. Nem sempre vai dar certo. Criar filho não é receita de bolo, eu sempre repito isso, né? Vão ter coisas que vão funcionar pro seu filho, não vão funcionar para outras crianças e tá tudo bem. Só que a gente vai tentando, né? A ideia é essa: descobrir o que funciona melhor para o seu filho, para sua filha. A questão do preconceito, né? As mães, elas enfrentam, digamos que elas sentem o preconceito do filho, né? As crianças atípicas muitas vezes vão passar por isso, né? Pelo preconceito, pelo bullying, né? Na escola, principalmente. Então a gente tá falando aí de uma dor que talvez, né, não seja um ataque direto à mãe, mas que a mãe inevitavelmente vai sentir. Então a discriminação, o ver o seu filho não ser incluído em brincadeiras, em grupo, né, de amiguinhos, de crianças, ou receber, né, feedbacks da escola onde essa criança está sofrendo bullying, está sendo ridicularizada de alguma forma, pelo simples fato dela ser diferente dos coleguinhas. Então acho que isso é uma das dores que talvez a mãe tenha mais dificuldade de lidar, porque não está ao seu alcance, né? A gente orienta, a gente conversa, a gente fala com a escola, fala com os pais dos amiguinhos, mas nem sempre isso resolve, né? E querendo ou não, essa questão do preconceito, da discriminação, do bullying, ele tem relação com uma sociedade que não está preparada para isso ainda, né? Hoje se tem muito mais informação, se fala muito mais sobre, mas a gente ainda não tem, né, controle sobre isso de uma forma geral, o que é muito triste, né? Então, assim, muitas mães seguram o choro quando vão contar sobre isso, principalmente porque muitas vezes as crianças não percebem, né? Principalmente crianças um pouquinho menores, crianças autistas também, em geral elas não percebem que elas estão passando por isso. Então isso é uma questão que dói bastante, e mais uma dor silenciosa, né? Muitas vezes as mães não chegam nem a falar com os seus filhos, né? Principalmente crianças pequenas, porque as crianças não têm noção ou a percepção de que isso está acontecendo. Então, por muito, né, nesse primeiro momento é melhor realmente que não se fale. Mas na psicoterapia, né, e tal, isso vai de alguma forma ser abordado. Então, acho que fica uma dor muito
própria da mãe, né, de ver o seu filho sendo excluído de alguma forma. Então isso também é algo que dói bastante, assim, geralmente é um momento que o olho enche d'água, né, durante a consulta, porque falar sobre isso é difícil, né, admitir que talvez o seu filho vá passar por dificuldades que nenhuma mãe gostaria que o filho passasse é difícil, e saber que isso vai acontecer por seu filho ser quem ele é, eu acho que isso tem um peso muito grande, né, dentro da maternidade atípica. Uma outra questão que essa eu acho muito complicada, é a questão da escola, né? A gente fala-se muito sobre inclusão, né? E muito sobre inclusão na escola, mas a gente sabe que na prática não é sempre assim, né? Muitas escolas são excludentes, né? E às vezes, na tentativa de acertar, erram, pode ser que sim. Mas a questão da inclusão, né, como eu falo e repito, tem relação com informação. Então, se a escola não busca capacitar os profissionais ou não busca entender mais sobre, não vai ter como ajudar essa criança, né? Então, assim, quantas mães, né, quantas de vocês já foram chamadas na escola, né, para buscar o filho porque o filho teve alguma crise, tá chorando, eles não conseguem acalmar a criança, o filho não quer ficar na sala de aula, então a única alternativa que se encontra é ligar para a família para buscar a criança, sendo que por muitas vezes pequenas técnicas ou pequenos artifícios podem fazer com que essa criança se sinta confortável, consiga voltar para a aula, né, consiga prestar atenção na sala. Então isso é algo que falta muito. Então, assim, existe uma busca incessante, né, das mães de encontrar uma escola que acolha bem o seu filho, né? E se a gente entender que principalmente na primeira infância, primeira, segunda infância, a criança passa grande parte do dia dela na escola, é compreensível que a gente queira um ambiente onde nosso filho esteja se sentindo confortável, que ele seja acolhido, que ele seja entendido de uma certa forma. E muitas escolas não fazem esse trabalho. Então usam, né, ou talvez usam do diagnóstico ou da presença do transtorno para que possa de alguma forma segregar talvez essa criança das demais crianças, sendo que o nosso objetivo é manter essas crianças juntas, né? A escola tem o objetivo de ensinar, de alfabetizar, mas para criança, por exemplo, com transtornos do neurodesenvolvimento, para crianças autistas, por exemplo, a socialização é muito importante. E a socialização é feita num ambiente onde tem outras crianças da mesma idade, que, né, de uma forma geral, é a escola. É onde a gente vai ter, né, um maior desenvolvimento das emoções, né, da pró-sociabilidade, da responsividade emocional, que são todas habilidades e características que a criança autista tem, por exemplo, uma dificuldade, e que ela pode ir ganhando, né, tendo ganhos aí no ambiente escolar. Então, tirar essa criança do convívio escolar faz um total de nenhum sentido. Então, a escola ela precisa estar mais bem preparada. Para que a escola esteja mais bem preparada, ela precisa ensinar, né? Ela precisa ensinar esses professores, capacitar esses colaboradores a lidar com essas crianças, né? Por exemplo, muitas crianças que necessitam de mediação escolar e que não tem, né? A mediação escolar é um direito por lei, né, de muitas crianças. E aí a gente vê a dificuldade na escola pública, né, porque o Estado não contrata, porque o município não contrata, dificuldade na escola particular, que os pais que têm que arcar com isso. Então, assim, existem muitos entraves ainda que existem, e são entraves tá barrando algo que a gente entende como uma solução, como algo altamente necessário para a criança, para o desenvolvimento dela. E existe essa barreira, essa dificuldade, né? Já vi, né, mães que precisam ficar com os filhos dentro da escola. Talvez algumas de vocês já precisou ficar com a criança na escola para que ela conseguisse fazer uma prova, para que ela conseguisse assistir uma aula, né? Ou tem muitos pacientes que pela dificuldade de ficar na escola acabam recebendo material em casa, acabam fazendo as atividades de casa. Mas será que em mais muitos casos não teve um esforço, talvez, né, por parte da escola, muitas vezes, de manter essa criança na escola, né? É difícil, mas vamos fazer uma adaptação, vamos deixar um tempinho menor, vamos talvez deixar a criança dar uma voltinha na rua quando ela ficar muito agitada, a criança desregulou, vamos para um local onde ela possa correr, onde ela possa brincar, onde ela vai distrair. Então, assim, são alternativas que eu entendo que dá mais trabalho. Eu entendo que é muito mais trabalhoso eu pegar um funcionário da minha escola pra ficar andando com a criança no pátio, por exemplo, né, pra ela se regular, do que ligar pra mãe e pedir pra mãe buscar,
né? Mas até onde isso é inclusivo, né? Existem casos que, logicamente, precisa da família, não estou tirando isso, né? Esse mérito, mas muitas vezes teria como, né? Muitas vezes por parte da escola isso não acontece. Então, assim, não estou falando claramente de todas as escolas, muitas escolas são muito inclusivas, isso é lindo demais, assim, escolas que trabalham de uma maneira muito acolhedora e tem um contato muito próximo com os pais, e o que facilita demais, né, esse processo, que não é um processo fácil. Então, assim, encontrar escolas acolhedoras, né, ou capacitar escolas para serem acolhedoras e inclusivas é algo que também tem uma relação social, né? Então, assim, o sistema também falha com isso, mas muitas vezes a própria instituição, né, da escola precisa dessa mudança, precisa talvez rever, né, a forma com que os docentes eles estão sendo, enfim, ensinados, né, ou capacitados. Por último, mas não menos importante, né, a gente já falou um pouquinho, mas a questão da saúde mental, né? A saúde mental das mães, olha, se alguém tiver 100%, talvez seja bem raro estar 100%, porque dentro de todas essas demandas vai existir, né, uma necessidade de cuidado, né? Então, como eu falei, cuidar de quem cuida. Então essas mães precisam, né, de uma terapia, precisam falar com outras mães, né? Eu acho isso muito importante. Então, dividir com outras mães, né, falar com quem também sente o mesmo que a gente é importante, né? Então, se conversar com as suas amigas que são mães típicas é diferente de conversar com as mães atípicas, né? Então, criar essa união, né? E eu sei que isso acontece muito, inclusive, nas salas de espera das terapias, de vocês acabarem, né, se conectando de alguma forma e trocando dicas e trocando conselhos e falando de tal clínica que é legal ou de tal parque que você levou seu filho, que tem gratuidade para crianças neurotípicas. Enfim, esse tipo de troca é importante, mas principalmente essa de falar sobre as dificuldades, né? Então, assim, eu entendo que as mães atípicas, né, as mulheres casadas, por exemplo, têm dificuldades no casamento, mas talvez a dificuldade que aquela mãe atípica tem é um pouquinho diferente, né? Porque envolve um mundo diferente. Então, uma outra mãe atípica, uma outra, né, mulher casada com uma criança típica também vai perceber isso e vai te ajudar, vai poder te ajudar, né, de uma forma um pouquinho mais específica, digamos. Acho que essa é a palavra. Então, cuidar da saúde mental é muito importante. E não só importante pra você, né, repito, pro tratamento do seu filho, né? Então, uma mãe que esteja passando por um quadro de um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, essa mãe ela vai ter mais dificuldade no cuidado. É uma mãe que vai ter um limite de tolerância, né, à frustração mais baixo. A criança vai fazer... Algo vai acontecer, a criança muitas vezes vai ser punida, talvez de uma forma inadequada, né, e talvez de uma forma onde vai gerar culpa na mãe também, justamente porque tá na vigência aí de um quadro, né, de transtorno mental, né, ansiedade, a depressão, que são os quadros, né, mais comuns nas mulheres. E não só isso, né? A gente vê aí mães com muita dificuldade para dormir, né? A insônia, ela acaba levando, né? Muitas vezes a gente talvez não dá a devida importância que deveria ao sono, mas o sono, ele tem um papel de recarregar nossas energias, digamos, né? Você tem uma rotina que é super, super carregada, você faz 1 milhão de coisas durante o dia e na hora de dormir, o seu cérebro não desliga para poder descansar. Então isso gera, né, uma qualidade de sono muito ruim, você não tem, né, a recuperação, né, das suas energias, então aquela sensação de acordar todos os dias cansada, né, e isso vai se arrastando, né, isso tende a virar uma bola de neve, então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né, em um quadro de insônia, ele pode sim evoluir para um quadro de humor, ou um quadro de humor pode evoluir com uma insônia, fora outras questões, né, então assim, um quadro ansioso evolui com uma compulsão alimentar, né? Então aí a gente tem um aumento, né, da ingestão calórica, tem o ganho de peso, que muitas vezes vai afetar de alguma forma na questão da autoestima, pode ter aí os aumentos dos níveis de colesterol, de glicemia, causando aí questões metabólicas, né, orgânicas. Então assim, a gente não tá falando, né, da saúde mental como um ponto, né? A gente tá falando da saúde mental dentro desse todo, que é o se cuidar, né? Que é o cuidar de si para cuidar do outro. Então, é importante estar atento a isso por conta de todos esses comemorativos que vêm junto, né? Não estou falando somente, né,
ali do tratamento psiquiátrico. Eu tô falando aí de você conseguir tirar esse tempo pra si, né? Então a saúde mental tem relação com autocuidado também. Então o que é autocuidado? É fazer uma atividade física, é tirar um tempinho pra você fazer uma leitura, é respirar, é beber água, né? Entendo que muitas mães vão né, pra aquela dificuldade da questão da rede de apoio, né? Eu sei que muitas vezes isso é quase impossível, né? Então talvez seja um momento importante para você tirar, para rever sua rotina, para rever suas prioridades. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer da forma que a gente gostaria, mas será que tudo que a gente coloca como prioridade de fato é uma prioridade? Porque a mulher principalmente tem muito disso, né, de se colocar à disposição para tudo, né, o tempo todo. Será que as suas prioridades, elas estão de fato alinhadas com o que você quer hoje, pra você, pra sua vida, pro seu filho, né? Então isso é algo talvez a se pensar, porque muitas vezes a gente tá gastando uma energia que não faz sentido nenhum nesse momento, né? Talvez tenha aí outras coisas que vão te ajudar mais, ou que vão te deixar mais feliz, ou que vão te gerar mais prazer, né? Então eu acho que isso de rever prioridades é uma coisa muito importante e que em geral a gente não faz, né? É muito mais comum a gente ficar assumindo novos compromissos, criando novas coisas, querendo ajudar várias pessoas e muitas vezes sem olhar pra gente. E isso é uma forma de mecanismo de defesa, né? Então se eu tô gastando minha energia com outro, se eu tô ajudando o outro, não preciso olhar pra dentro de mim. E muitas vezes quando eu olho pra dentro, eu enxergo que tem muita coisa que não tá legal, né? Que precisa melhorar, que precisa mudar, que eu preciso buscar ajuda, que eu preciso falar. Então olhar pra dentro dói, né? Porque olhar pra dentro quer dizer que eu vou olhar pras minhas fraquezas, pras minhas vulnerabilidades, né? Pras minhas dores. Então olhar pra dor do outro talvez seja um pouquinho mais tranquilo. Então isso é algo que a gente precisa parar, né? Parar de evitar essa dor, parar de tentar não olhar pra gente, né? Olhar pra gente é importante, né? Talvez hoje aí, com seus 20, 30, 40, 50 anos, você pense, não, tô cheio de energia, eu dou conta de tudo e tal. Pode ser que sim, não, de fato, você tem dado conta, mas e daqui 20, 30, 40 anos, né? Será que essa mesma energia que você tem hoje pra abraçar o mundo e querer dar conta de tudo vai existir ainda? Ou será que não vai fazer sentido nenhum daqui 20, 30, 40 anos você abraçar o mundo todo? Então talvez isso é algo pra se olhar agora, não deixar pra esse futuro, né, tão distante, e que chega muito rápido, mas olhar num sentido de ter 20, 30, 40 anos de qualidade de vida, né? Então assim, esse estresse que você tá percebendo agora, ele é responsável por aumento da pressão arterial, ele é responsável, essa fome excessiva e aumento é responsável pelo aparecimento de uma diabetes, pelo acúmulo de colesterol, esse atividade física que você não tá fazendo porque dá preguiça, porque tô cansada, isso vai fazer falta, né, na sua capacidade cardiorrespiratória no futuro. Então assim, olhar mais pra si nesse sentido é importante. É difícil, né? É difícil porque não tem tempo, é difícil porque não tem apoio, mas repito, a gente precisa rever nossas prioridades. Eu acho que talvez isso seja o ponto principal desse vídeo, sabe? A gente entende que tem as dificuldades, a gente entende que tem as dores, mas a gente entende que a gente também precisa fazer por onde. Então, o que eu posso fazer por mim hoje? Posso rever, né, como está a minha vida, quais são as minhas prioridades. Eu tenho certeza que o seu filho é sua prioridade, e de fato tem que ser. Mas, além disso, o que mais que tem na minha vida, o que mais que tá consumindo a minha energia, né, que talvez não faça sentido agora, né, que talvez dê pra, ou talvez faça sentido, mas dê pra eu deixar um pouquinho de canto pra eu olhar pra algo que faça mais sentido do que aquilo, né, então é mais nesse sentido, de a gente conseguir entender isso um pouquinho melhor. Lógico, todo mundo, né, cada um sabe a dor de si, né, isso é muito individual, mas é muito difícil a gente não ter algo, né, algo ali da nossa semana, algo aí de compromissos que a gente não consiga abrir mão em prol de algo pra gente, né? Então assim, e quando eu digo algo pra gente, muitas pessoas interpretam até como algo fútil ou algo não importante, né? Eu costumo falar muito pros meus pacientes, faz parte do tratamento você se divertir. Faz parte do tratamento você ter momentos de lazer. E isso pra você, mãe, não é diferente. Você tem que ter o seu momento de lazer. Muitas mães sentem culpa, né? E olha como isso tá enraizado, né? Eu vou deixar meu filho aqui com a minha mãe porque eu quero dar uma volta com meu marido, mas tem que voltar rápido porque, né, não posso deixar muito...
será que a sua mãe tá realmente incomodada com isso, né? De que vai cuidar do seu filho? Ou será que de alguma forma você já tá com isso lá enraizado, que eu não posso ficar muito tempo longe dele, meu filho precisa de mim, ele precisa, mas você precisa de você também. Então eu acho que isso é importante você ter em mente, porque você saindo, você se divertindo, você tendo momentos de lazer, seu filho vai te perceber menos ansiosa, menos estressada, mais feliz. Então assim, é importante ter isso em mente, né? Não é fácil e não vai ser sempre que você vai conseguir redefinir prioridades, mas sempre que possível é algo que com certeza vai poder te ajudar. Tanto as consequências físicas, né? E a gente tá falando de consequências que podem ser pra agora ou consequências pra daqui 40 anos. Você tem um filho atípico que talvez vá precisar mais de você do que crianças típicas vão precisar das suas respectivas mães, e você precisa estar bem pra sua criança, né? Precisa estar bem pro seu filho. Então, se cuidar tem isso, essa questão, né, do futuro. Isso não é pra agora, isso não é só pra agora, talvez, mas é também, né, pra vida aí, né, pra uma família, pra uma qualidade de vida da sua família. E essa questão dos rótulos, né, eu acho que isso é algo que as mães carregam muito, né? Então, assim, a mãe atípica, ela é guerreira, a mãe atípica, ela é escolhida por Deus pra carregar, não posso falar isso. Corta. Enfim, todas essas dores e dificuldades, né, que as mães me apresentam, trazem pra conversar um pouquinho, e muitas vezes elas precisam ser ouvidas, porque é algo que, de fato, né, machuca, dói, né, e não poder falar, acredito que dói mais ainda. Então, fale, né, converse com outras mães, faça terapia, converse com aquela amiga, aquele amigo que te entende, que te ouve, né, sai pra tomar aquele chopp pra poder falar, e não só falar da maternidade, falar de você, né, falar sobre o que você ama, o que você gosta, o que você odeia, né, eu acho que perder a individualidade é algo muito ruim. Você é uma mãe atípica, mas você é uma mulher com gostos, desejos, sonhos, aspirações, que também tem que ser valorizado. Então, tem esse momento pra você. Então é isso. Essa é a mensagem que fica aqui no nosso primeiro Papo de Sala Espera. Te vejo no próximo episódio. Tchau!